This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança em busca do santo grau de gestão. Episódio 345, Wellington. É, muito episódio, meu Deus. Cara, quase uma década, né? Esses dias eu tava olhando ali o programa do Padre Manzotti, ele tava falando que ele tava comemorando 20 anos no YouTube e na rádio de um programa que ele faz lá, que é Experiência de Deus. Aí eu falei assim, caramba, 20 anos, né? Quanto tempo? Aí eu falei, caraca, e o podcast, que o BizuCast, Liderar e tudo que a gente tem, já tá quase fazendo 10 anos, né, Wellington? É, foi 2017, né? Então, imagina, eu tava com 8 anos já, cara. Cara. Daqui a 2 anos vai fazer 10, cara. É, achando que é o quê? Tá achando que é mole? Tá pensando que é mole? Moleza mesmo é o tema que nós vamos falar hoje, Wellington. Qual é? É cuidar de bebê reborn? É isso. Os desafios de uma geração inteira de reborn, né? Tem amante reborn, chefe reborn, Caramba. tem pai reborn, tem de tudo. Fica aí que... Tá bem legal. Olha, Wellington, eu gosto muito da definição que eu vi esses dias de um cara falando que ele sabe exatamente, depois de muito estudo e pesquisa, qual é a verdadeira razão e motivo da situação da existência das mães de bebê reborn. Você sabe qual que é? Eu não consigo nem imaginar, Tem, cara. mas tá é bem fácil, é bem claro e talvez até desaponte as pessoas porque é uma explicação muito simples. Tá preparado? Vai, vamos lá. Saúde pública é um problema de saúde pública porque há 20 anos atrás o governo federal e o Ministério da Saúde decidiram eliminar a existência de hospícios. Então não existe mais. Então essas pessoas estão soltas por aí. Ai, cara. Não pode mais, já faz muito tempo que não pode prender louco. Sabia, Eu né? não sabia disso aí, não. Não É, sabia que podia. Não sabia. Lembra lá quando a gente trabalhava lá na Votorantim, não tinha aquela costelaria 1500 ali perto do Opet, não tem Sim, um... que tinha o negócio do Borretiro ali. É um hospício abandonado, não é? Aham. Ali era Eu um não sabia que não hospício. funcionava mais, cara. Não, que era hospício sim, mas Aham. eu não sabia que tava abandonado. Tava Faz fechado muito ali. tempo, é. Porque é proibido, você não pode mais internar. Porque realmente, claro, os caras... Agora, né, não é disso que nós vamos falar, mas tinha maus tratos, né, Wellington? As pessoas eram Sim, maltratadas, torturadas. Então, realmente... Eu não sou contra o fim dos hospícios, até porque vai que me colocassem em um. Então, também gostei. Obrigado aí. Obrigado. Obrigado, por pessoal. dar essa oportunidade. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar solto aí na rua. Ai, que me representa é aquele meme do Alborguete, que ele fala assim, eu sou maluco, não me encosta em mim, que eu sou doido. Eu sou doido, não põe a mão em mim, eu sou doido. E aquilo me representa muito, às vezes eu uso fragmentos daquilo. Bom, nós vamos falar dessa situação aí, bebê reborn e tudo, né, Wellington? Piadas à parte, que agora esses dias até vi um cara pegou uma boneca de pano, colocou no carro, né? Encostou o carro num canto e falou assim: puxa, minha mulher não pode saber de nada disso. Tava escrito amante reborn. Porra. Então, né? Esse negócio virou piada. Vira né, piada, cara? vira piada. Mas eu vi vídeos, Wellington, de pessoas, senhoras, né? Fazendo a voz dos bonecos, né? E os bonecos, por si só, para mim, são assustadores. Porque eu, quando era criança, um dos filmes de terror que mais me assustava era Chuck, o boneco assassino. Não, o Chuck é sinistro, cara. Sinistro. Eu tinha muito medo disso. Então, pra mim, esses bonecos são muito assustadores e me lembram o Chuck, né, por cima. Então,
Eu tenho muito medo. Eu, por exemplo, não durmo numa casa com uma boneca dessa. E olha que eu não tenho medo de quase nada, mas eu prefiro não. Se as pessoas me derem a opção de colocar pro lado de fora, eu vou ficar pro lado de fora. Assim, como que começou isso? É um produto, um serviço que foi pensado lá nos Estados Unidos para pessoas que quisessem eternizar os seus filhos. Então você mandava dados do teu filho. É assim que nasceu. Acredite. E é esquisito por si Você só, pega né, cara? você pega fotos, tal, o máximo possível de imagem que você tem, e os caras conseguem reproduzir em 3D uma réplica do teu filho quando ele era pequeno, pra você guardar um boneco do teu filho. Realmente é bizarro, né? É assustador. Bizarro. Pois é. Bizarro. Aí... Eu me dei um arrepio aqui. Pois é. Mas é bonito. Eu cheguei a ver uma vez um lá nos Estados Unidos e era muito bonito mesmo. O peso, Wellington. Você passa a mão no cabelo, assim, a pele... É só a questão térmica que você não sente, mas assim, é muito realista. Quando você passa em cabelo, assim, peso, é muito realista. E quando você faz uma réplica do teu filho, você guarda lá numa caixa e ok, vira como se fosse uma recordação. Uma foto 3D, né? Mesmo assim assustador. Aí começaram a fazer, isso começou a ficar tipo um brinquedo de luxo, porque custava, eu não sei quanto que custa hoje, se é uns 10 ou 15 mil reais, mas na época já custava uns 20, 30 mil para fazer isso, uma réplica do teu filho. Aí eles começaram a fazer, na verdade, agora projetos personalizados. Então você chegava lá e falava assim, eu quero uma criança que seja parecida comigo. Aí eles já começaram, porque é inovação, né, Wellington? Os caras não pararam no tempo. Começaram talvez as pessoas acharam meio bizarro fazer um clone do seu próprio filho. Começaram a inventar outras coisas, tipo, vem cá. Ora, quem diria, né? Eu vou randomizar aqui, por exemplo, características que você queira numa criança, pau. Às vezes juntava, por exemplo, namorados ou esposa e marido, e eles conseguem, pela face dos dois, gerar meio que qual seria o filho produto dos dois. Então tem bastante linhas de serviço na produção desses bonecos que são caríssimos. E aqueles que são genéricos, você chega lá e você vai pegar lá uma criança qualquer, um boneco qualquer. Boneco da estrela, né? É o famoso boneco da estrela. Mas geralmente, pelo que eu entendo, eles são únicos. Mesmo que eles sejam genéricos, eles sempre vão ser únicos. Você não vai achar outro bebê reborn igual. É um esquema assim. Quando a gente olha por um ponto de vista de action figure, se for pra você, né, vamos dizer, os homens têm action figures, as meninas podem ter um bebê reborn. Nesse sentido, eu não vejo nenhum problema. Só que eu não saio com o meu Deadpool, de pegar ele aqui. Cuidando, Deadpool. Eu tenho aqui um Deadpool, quem tá vendo na câmera, um Deadpool pirata, tá? Que é uma action figure. Eu tenho também um... aqui perto, né? Outros estão lá, a maioria estão lá no quarto do meu filho. Eu tenho aqui um que é bem pesado, inclusive, que é um Batman do futuro, 2099, tudo robótico e tal. Eu não levo eles no shopping, Wellington. E eu acho que é aí que começa a encrenca. Porque enquanto a gente tá falando de bebê reborn... e a gente tá falando do produto, nada contra. Eu acho que é um pouco bizarro, talvez, essa parte de clonar o seu filho. É um pouco assustador, de fato, porque alguns se mexem, outros piscam. É uma coisa bem esquisita, assim. Eu me sinto desconfortável, porque é muito realista. E nesse sentido, louvável. As mulheres quererem ter isso pra, sei lá, brincar de volta em casa. Sei lá, tipo, que bonitinho, passar o cabelo e brincar disso. Como se fosse um RPG, né? Porque, sei lá, esses dias eu vi o Rasta falando disso aí de Bebê Reborn, e ele falou assim, eu também me reúno com meus amigos pra jogar RPG, pode parecer infantil, mas quando a partida acaba, eu guardo o dado e vou pra casa. Agora, eu não sei, eu não pego o dado na hora que eu brigar com a mulher da padaria e rolo um D20 com ela. Concorda que é esse que é o problema, Wellington? Então, tipo assim, senão você vai falar assim, Robinho é nerd pra caramba, tem action figure, joga RPG. O que ele tá reclamando do Bebê Reborn, né? É porque eu não levo ele pra passear, eu não rolo D20 no supermercado, se eu achar que o preço não tá ok, entendeu? Não é assim, Wellington. Então eu acho que é quando elas pegam esses bonecos aí e levam pra passear, e agora tem casos que estão exigindo atendimento no SUS. Tem batismo. Tem cara falando de licença maternidade, cara. Licença maternidade. Parece que a internet se juntou pra fazer uma grande zoeira, mas quando você entra no site da CNN e fala matéria será discutido por deputados federais se vale ou não licença maternidade para bebê reborn, é porque você começa a perceber que alguma coisa vai fora do controle. Não, alguma coisa tá errada. Não, definitivamente alguma coisa tá errada. Não faz sentido, desculpa. É um brinquedo.
entendeu? Não tem nada que possa justificar um negócio desse. Não tem como. Não tem como. Você não tem o que diga que justifique uma pessoa, por exemplo... de pedir lugar no ônibus, entendeu? A mulher pediu um lugar no ônibus que tava com o bebê reborn. Cara, pô, vai caçar o que fazer, entendeu? Me desculpa, gente. Me desculpa, alguém se perdendo no personagem, cara. Porra, complicado, gente. E teve um encontro, acho que até aqui em Curitiba, teve em São Paulo também, que foram, sei lá, centenas de adeptas dessa brincadeira aí. Nem sei se é brincadeira ou é um hobby. E elas saíram todos acho que lá na Rua 15 pra fazer um passeio. E as pessoas não sabiam que eram bonecos, entendeu? Mas eu não sabia no início também. Eu vi um vídeo um dia ali, logo no início, que sei lá, mês passado, 2 meses atrás, sei lá quando é que foi. Eu vi um desses Reels no Instagram ali, um gurizão reagindo, e a primeira vez que eu vi a menina com o negócio, com o brinquedo ali no colo, eu não vi que era um boneco. Eu não tinha percebido. Até que o boneco tava meio assim, ó. Com aquele olhar vidrado. Não, ele tava com o olho meio... De Ancelotti. Um olho meio de Ancelotti. Meio cerverosinho, assim, sabe? Cerveró Ancelotti. O Ancelotti, você já percebeu que o Ancelotti é assim, né? Ó. O Ancelotti tá sempre Sean Connery. Ele sempre tá com uma sobrancelha erguidíssima e a outra baixada. E aí aquele negócio eu comecei a achar estranho, mas eu falei, tudo bem. Aí até que o guri falou do tal do Bebê Reborn, mas eu não sabia o que era ainda. Até que, aí depois que eu fui me familiarizar com o termo. Assim, pra quem não, às vezes tá fora da bolha aí, cara, das trends. Das trends aí, das redes sociais, cara, não sabe Boiou. mesmo, entendeu? Ó, eu vou te falar, eu fui julgado, vou desabafar aqui com toda a nossa audiência, eu fui julgado esse dia porque eu não sabia quem era a Virgínia, cara, eu não sabia quem era a tal da Virgínia. E falaram assim, nossa, porque a Virgínia... Eu falei, cara, quem é essa moça, cara? Eu nem sei quem é, entendeu? Eu não sei o que ela faz. E aí ele falou assim, nossa, como sabe que não sabe que é Virgínia? Mas eu falei, cara, mas o que ela faz? E por que eu tenho que saber? É a mesma coisa que eu falo de algumas outras pessoas quando eles chegam e falam, eu falo assim, o que ela faz? Ela canta? Não. Ela é humorista? Não. Ela faz vídeo de react? Ela fala sobre computador? Ela joga? Ela fala sobre política? O que ela faz? Não, ela não faz nada disso, ela só é legal. Eu falei, porra! Não, e aí eu falei, gente, ó, ela fala de mercado de trabalho, ela fala de, sei lá, gestão, de mercado financeiro. De moda. Não, moda não, mas eu tô falando de coisas que eu consumo. Não, mas mesmo se fosse de moda, parece que nem disso ela fala. Ela ligava a câmera e falava assim, oi pessoal, é o seguinte, acabei de acordar, vou tomar meu café. E assim, pra mim, como ela nunca esteve presente em nada do que eu consumo, eu nunca ia conhecer essa pessoa, entendeu? Porque eu não consumo, sei lá, as tititi de hoje em dia aí, cara. Eu fiquei sabendo quem era o tal do Léo Dias esses dias, cara. Anteontem, eu fiquei sabendo quem era esse doido. E aí fala, não, porque o Léo Dias... Eu falei, cara, quem é Léo Dias, cara? Eu não sei. E aí eu fiquei mais por dentro desse negócio... Porque quando eu fui ver o negócio da CPI, que é uma coisa séria, né, ou que teoricamente tinha uma deveria pessoa ser lá, séria... Tinha uma pessoa lá. Aí e começaram a falar desse negócio, porque a gente nunca anunciou bet, nem nada na nossa empreitada aqui, nem vai fazer, né? Agora, como eu pensei, pô, você tá parando o poder público pra fazer isso? Eu falei, bom, vou saber quem são as pessoas aí e tá uma galera falando dessa Virgínia. Na hora que eu fui ver, a mulher tem 50 milhões de seguidores, cara. Eu falei, caramba, bicho. Uma milionária, uma milionária ou bilionária, sei lá. E aí falaram de outros caras ali. Eu falei, não, eu nem sei quem são os caras, porque eu não consumo o material deles, entendeu? É da mesma coisa, o cara do Bebê Reborn aí, se ele não tá por dentro dos negócios, vai achar como um boneco. Ou se olhar de longe, vai achar como uma criança. Então, e daí você sabe que teve um caso esses dias de uma mãe que tinha um bebezinho bem cabeludinho, ela tava andando no shopping, o pessoal... Ai, é Bebê Reborn? E ela falou assim, não, minha nenê é de verdade. Daí ela fez até um vídeo falando assim, pô, pessoal, não parem de falar que a minha nenê é o Bebê Reborn, ela é um bebê de verdade. Cara, e realmente o bebê dela momento, aparecia. Hein? Aí, na hora que eu vi isso, eu até falei com a minha esposa aqui, eu falei assim, cara, qualquer hora, de tanto o pessoal tá falando mal de Bebê Reborn, vai começar uns caras a ter ideia de jirico, de bater nessas bonecas, de derrubar as bonecas. Eu não duvido. E se um dia for um bebê... confundir. E se for um dia confundir com um bebê de verdade?
Deu uma semana, tem um perfil no Instagram que é Chuta Bebê Reborn. A gente não precisa usar muita inteligência. Eu tô rindo, mas é com respeito. É, tá? a gente não precisa ser muito inteligente para captar a capacidade e a tendência do ser humano a fazer merda. Eu falei assim, tá vendo? Então agora você espere, eu estou profetizando aqui, dia 29 de maio, que vai ter o caso de alguém que vai bater num bebê de verdade, Wellington. Pensando que era um bebê reborn. Bom, primeiro, não tinha nem que bater, nem no bebê reborn não tinha que bater, né? Não tem... Mas vão fazer, vai acontecer. E talvez às vezes muito estimulado até pela imprensa inteira, tá falando só disso, não param de falar disso, as pessoas começaram a ficar sacudo, porque é um absurdo isso. De verdade é um absurdo, né, Wellington? Eu nunca vi uma matéria assim, D20 será agora utilizado para decidir aumento dos empregados. Rola aí um D20 de... Rola um dado pra ver. Vamos lá, Wellington. Vai dar crítico no Wellington, você tem mais 9 aqui de... Você tem mais 9 de inteligência, vou rodar um D20 aqui, vai lá. Porra, né, mano? Não sei. Ó, se der acima de 15, o teu aumento vai ser multiplicado por 1.5 aqui, ó. Você ganha 50% de aumento em cima. Só que se der falha crítica, você vai ser mandado embora. Abaixo de 5, você vai ser desligado, cara. Então, assim, de verdade, a gente tinha que falar desse tema porque tá todo mundo falando. Que loucura. A gente tinha que dar a nossa opinião também, né? Eu acho, brincadeiras à parte, assim, eu acho que se for um hobby pra você praticar lá na sua casa lá, quiser comprar essa boneca pra pentear ela, eu não vejo problema nenhum. As pessoas falam assim, adulto não tem que brincar. As pessoas querem cagar regra, assim. Não que eu brinque, mas eu acho que eu não me importo se o adulto brinca ou não brinca, cara. É um hobby. Eu conheço o meu amigo, o Rodrigo Dolenga, ele tem como hobby dioramas e trens, né? Não é aeromodelismo, que é ferromodelismo. Sheldon Cooper, tá vendo? Tipo Sheldon Cooper, ele faz a maquete dele é coisa de 8x5, é gigantesca, tá? Ele tinha uma parte da casa dele que só tinha isso, cômodos da casa só pra ter isso daí. Alguém pode chegar e falar numa visão escrota de falar que isso aí é coisa de criança, é um hobby, porra. Eu acho muito legal, eu não faria, mas não porque eu acho que é errado, mas porque eu não gosto tanto assim. Mas eu, quando vou ver a réplica dele, eu fico maravilhado. Quem não foi... É uma arte, Quem né, já teve a oportunidade de ir pra Gramado e foi lá ver o Minimundo lá, é muito maneiro. Um monte de adulto fica babando. Fica babando, não fica? Das miniaturas Então eu acho que assim, da mesma forma, por exemplo, eu conheço gente também que é fã de Airsoft. Porra, que legal o cara ter todas as arminhas, o cara brincar de atirar, saber os modelos. Hobby... Eu sou um cara que, você vai ver, desde o BizuCast 2 ou 3, eu sempre falo, de lá até virar Liderai, a importância da saúde mental ligado ao quanto você reserva momentos do teu dia para nutrir os teus hobbies. Então eu sou super a favor de hobby. Agora, eu acho que o Bebê Reborn já passou um pouco disso. Ele é uma mistura de action figure com RPG que não se desliga da vida real. Porque a pessoa pegar um boneco desse e passear no shopping e ficar falando e imitando a voz, passou bem do limite. Porque eu tenho meus hobbies, você tem os teus, eu conheço um monte de gente, você também conhece muita gente que tem um hobby. E, por exemplo, meu amigo que faz esse ferromodelismo, ele não sai andando pipi, check, né? Tipo, as pessoas vão achar que ele é o quê? Eles vão achar que ele é o quê? Que ele é um doido. Vão reativar o Bom Retiro lá, né, cara? Abre de novo o hospício do Bom Retiro que tem gente querendo entrar. Agora, vamos lá. Aí o cara, já tem caso que o bebê foi levado pro padre e querendo exigir que seja batizado. Olha, se você quer ter o teu hobby, tenha. Não tem problema, cara. Que nem o Vitor falou, cada um tem o seu. O cara quer ter drone, se o cara quer ter carro, né? Se o cara quer, sei lá, jogar videogame, o cara quer ter coleção de boneco, cara, mulher com seus hobbies delas, independente de qual seja, não importa, né? É que normalmente hobby, o termo hobby, especialmente da maneira que a gente tá acostumado, não me cancelem, tá? Mas normalmente é um negócio mais masculino, né? Então qual que é o hobby da Kelly, por exemplo? Ou da Lívia, ou de alguma mulher que você conhece. Eu conheço pouquíssimas mulheres que têm hobbies. Normalmente elas falam de
de atividades, assim, cara, de poder... o hobby é, sei lá, passear. Ou o hobby eu vejo os hobbies assim, hobby é viajar. Ou coisas artísticas, assim, né? Que nem, por exemplo, pintar, desenhar. Pintar taça, desenhar, pintar colorir, pegar os cadernos de colorir. Não, geralmente são umas coisas mais artísticas, né? Que nem, por exemplo, a Kelly, ela tinha um hobby bem legal de fazer patchwork, ela não faz há muito tempo. É uma coisa que ela gostava muito de fazer. Crochê também. Aí, tipo, vamos terminar de cancelar, né? Tipo, olha lá, o cara machista extremo. Olha lá, o machista. E a Lívia gosta muito de desenhar, de pintar. Ela também faz maquetes, assim. Ela fez uma casinha do Hobbit perfeita. Ela fez com isopor e cola, e ela foi comprando as coisinhas assim, tipo, e ela fez um tamanho 20 de altura e 35 de largura a entrada da casa do Bilbo. Tudo com um pedacinho de madeira, palito de dente, palito de sorvete. Ela foi fazendo, mas com verniz, com lixa, com pintura, ficou muito massa mesmo. Depois vou mandar uma foto pra você ver. É um hobby, né? Tipo, mas geralmente realmente as mulheres têm umas coisas mais artísticas, né? Porque elas têm uma inclinação mais artística, né? Algumas tocam violão, outros tocam violino, piano. E tanto que existe uma frase famosa que é Boys and Their Toys, né? E que o cara garotos e seus brinquedos. Seus brinquedos. E o garoto só muda a idade, entendeu? Só muda o tamanho do brinquedo, né? O cara, quando é criança, ele gosta de carrinho. Aí quando o cara cresce, Mustang. ele gosta de carro. Ele gosta do Mustang dele, né? O cara, ele gosta de aviãozinho, depois ele gosta de um drone. O cara gostava de trenzinho, e assim vai, né? Então, se você quer ter o teu hobby, tenha. Não faz mal, cara. O hobby faz bem. Mas a gente não pode viver em função do hobby, e o hobby não pode impactar na nossa vida. O hobby é um hobby, ele é feito no teu momento de lazer, na hora que você tá ali pra poder desligar o teu cérebro, entendeu? De você falar, olha, cara, vou ficar na zona do nada agora. Tudo bem que pra homem isso é mais comum, né? De ter essa zona do nada. E pra mulher às vezes é mais difícil, né? Fica muito... ativa. Né? Passa muita coisa na cabeça ao mesmo tempo e tudo mais. Mas de qualquer forma, a gente não pode deixar com que isso seja misturado à nossa realidade. Né? E não tem como. Mas no caso do Bebê Reborn já deixou de ser hobby, né? Pra mim já não... Porque assim... É uma simulação. É uma casa, simulação que não acaba. É uma simulação que não tem parou. Não tem. Porque e até porque quando... eu vi publicações de dias, tipo, que a pessoa acorda de madrugada pra simular que o bebê tá chorando. Wellington. Então, isso não é hobby, cara. Hã? Não, aí não dá, Brasil. Aí não dá. Não é hobby, cara. Eu quero que seja, tá? Eu quero chamar assim. Mas não é, Wellington, não é, cara. Não pode ser, cara. Aí você me quebra, não. Eu fico... Porque eu tô te falando. Mas é porque eles levam pro SUS por causa disso. Porque ele simula que tá doente e quer ser atendido e faz escândalo. E esse pessoal não fala assim, tipo... Ai, eu vou lá, vou brincar, vou ver se o médico atende. Eles vão acreditando realmente que é um filho. Wellington... É como se você estivesse fazendo um jogral ali, sabe? Tipo um RPG, uma simulação, e você não saísse do personagem. Pra mim é assustador, porque eles realmente estão alucinando ali que tá acontecendo algo, entendeu? Eu realmente espero que a gente não... assim como muita coisa, né? A gente espera que seja só um surto coletivo, né, cara? E que daqui a pouco passa, a gente olha pra trás e vai ser que nem calça laranja na época. Ou o Tamagotchi, né? O bichinho virtual. As pessoas choravam quando o bichinho virtual morria. Mas assim, quem que tinha bichinho virtual, Albino, naquela época? Era criança, entendeu? A criança chorava por causa do bichinho, tudo bem. Não era adulto, cara, né? Eu quando tinha... o meu pai trouxe do Paraguai um bichinho Tamagotchi. Até eu descobrir que dava pra reviver o bicho com palito de dente e você apertando na parte de trás ali, ele revivia. Porra, quando o bicho morreu, ele ficou grandão. Eu falei, nossa, agora, pô, do caralho, morreu. Do nada, morreu. E ele morria, ele ficava na tela ali, que não tinha mais o que fazer. Não tinha. E aí depois que eu descobri que você apertava o botãozinho atrás ele voltava, mas aí já não tinha mais graça, aí já tinha passado. E você se lembra que as pessoas falavam muito desse negócio, as pessoas vão ficar loucas, estão ficando debilóide com o bichinho virtual. Eu me lembro de ter tido uma comoção semelhante de todo mundo falando sobre o Tamagotchi. E realmente as pessoas levavam o Tamagotchi pra tudo quanto é lugar, acordava à noite pra dar comida no Tamagotchi. Porque aquela porra pitava. Aquela porra pitava chorava, né? Cara.
Cara, era uma loucura que eu tinha que colocar o bichinho pra estudar, tinha que dar comida. Aí você tinha que dar vacininha quando o bicho ficava doente. Como que o Tamagotchi ficava doente, cara? Sim. E quando ele morria, ficava 2 cruzinhas no olho. Pra do você bicho, ver como cara, que eles quando são, tinha né, morrido. cristão, né, o Tamagotchi. Então, mas de novo, era criança, entendeu? Quando você vê uma criança levando uma boneca pro shopping, um pai com uma filha de verdade no colo e a filha tá com uma boneca, Normal. você não acha aquilo estranho. Normal, é. Entendeu? Agora, 30 anos nas costas, levando uma boneca pra E passear, fazendo a voz da boneca. e ainda interagindo com a boneca ali, cara, nem a criança Não, interage com a eles boneca assim interagem, ô Wellington, no shopping. ela interage e ela faz a boneca respondendo, como se fosse assim, sabe? Tipo, ó, vou dar um exemplo. Vamos dizer que o nome da minha boneca é Larissa. Oi, Larissa, você quer tomar sorvete? Puta merda, Ô, Larissa, você... vão te encher o saco. Ô, Larissa, você quer tomar sorvete? Não, papai, eu não quero. Você não quer? Mas você falou que você queria. Eu não quero. Mas qual sabor que você queria? Eu quero de chocolate. É bem assim. Wellington, é desse jeito. Eu vi uma mulher falando, vou brincar de esconde-esconde. Uma mulher, tipo, muito velha. E daí ela escondeu as bonecas atrás das cortinas e falava assim, ó, quem eu achei aqui? Cada hora que ela falava isso, e ela falava, oi, mamãe. Meu coração fazia assim, tu. E eu tava assistindo esse vídeo, eu falei, caraca, cara, isso é coisa de terror, cara. Pra mim era assustador. E eles fazem isso em lugares abertos, eles vão no shopping, fazem a voz. Tem a tal do, vai Gui, ah, filho, desce o escorregador. Já deve ter visto isso aí, que o Gui pisca, é uma boneca que pisca. Fica assim, ó. Ave Maria. É piscando igual o Cerveró, né, cara? Cara, assustador. Wellington, assustador demais, cara. E ela faz a voz do boneco. Então, tipo, e faz isso na frente de todo mundo. Cara, é coisa de maluco, cara. Em algum momento a gente vai ver que isso aí era loucura e vai voltar ao normal, cara. Agora, vai saber também, né, cara? E eu fico pensando Eu tenho um perfil. em que O momento... que você fez aqui do Charles, desculpa interromper, mas o que você fez aqui do Charles, a gente acabou não lendo tudo, claro. Mas uma coisa que eu lembro aqui, que você colocou, e que eu vi esses dias, já tem perfil falando de maneira honesta das vantagens de ter um filho reborn versus um filho normal. Tem mesmo, tem. E começa a surgir uns negócios assim, porque não dá trabalho, entendeu? Tipo, porque tem uma coisa que... E olha como isso é maldoso, né? Porque eu lembro uma frase que meu pai falava muito pra mim, né? Ele falava, cara, filho é bom, pena que cresce. Meu pai falava muito disso, porque tem uma fase ali do 2, 3 anos, Sim. ali da criança que é uma delícia, né, cara? É. De você acompanhar, né? O Albino com 2 aí sabe bem, né? Como que é. E meu pai sempre falava assim, pô, cara, você quando era... Você é muito melhor quando era pequeno. Ele falou, claro, brincando, né? Mas... aí eu vejo algumas pessoas falando, cara, essa não vai crescer, vai ficar meio quase um negócio de Peter Pan, assim, sabe? Tipo, falando, meu, que papo de doido, cara. Loucura, Wellington. Contra a vida, entendeu? Não é assim, cara, que a banda toca, cara. Imagina se todo mundo... Ó, o problema não é um cara ser idiota. O problema é você espalhar a tua idiotice, entendeu? Não é... Um cara ser idiota não tem problema. Agora imagina se todo mundo for que nem você, entendeu? Começar a pensar desse jeito. E... Porra, fudeu. E eu não sei se a gente tem muito mais tempo pra falar, outros temas pra falar, mas uma coisa que eu queria encerrar, eu vi esses dias um cara falando uma coisa bem interessante, quando ele tava falando sobre essa questão de dilemas e natalidade, eu vi o cara falando assim, ainda bem que os caras que são pais de bebê reborn decidiram não ter filhos, porque assim nós não iremos propagar o DNA deles. É mais ou menos por aí. É mais ou menos isso, cara. Imagina esse cara tendo filho. Que bom que ele não vai, passar o DNA dele pra frente, né? O cara com 30, 35 anos tendo propagando o DNA dele, cara. O cara que tá cuidando do bebê... Assim, eu não vi ainda, tá? Esse fenômeno, pra mim, pelo menos, ele tem parecido muito mais algo estritamente das mulheres. Eu não vi ainda homem carregando bebê reborn, tá? Mas possivelmente deve ter. Certamente deve ter. Deve ter, mas eu ainda não vi isso acontecer. Pelo menos os memes que a gente vê, pelo menos são mais as moças que estão fazendo isso. Agora, imagina, cara. Imagina a cabeça dessa pessoa, cara. Imagina a mente que essa pessoa ia ter pra poder cuidar de uma criança de verdade. Gente,
Me perdoe. Ainda bem que não vai ter filho, porque daí a gente não vai precisar mais conviver com esse ser aí. Os DNA dele vai ficar extinto com o falecimento dele. E você tem que trabalhar com um cara desse depois ainda. Imagina. Imagina a coitada da criança não tem culpa. A criança não tem culpa, cara. E aí a mãe ou o pai do ser humano era pai de bebê reborn, cara. E vai cuidar e você vai ter que trabalhar com esse cara depois ainda, entendeu? Imagina. Olha, gente. Não, mas fica tranquilo, o Darwin vai extinguir eles. Olha. E se eles não vão ter filho, Isso é natural. se eles não vão ter filho, Darwin vai cuidar disso. Fica tranquilo. É uma geração só. Nós temos que esperar só uma geração. Esse é o tipo de coisa que, se for pra dar errado mesmo, vai ser só numa geração. E vai até melhorar. Quem sai pra frente aí até melhore. Vamos pensar assim, ponto positivo, velho. Às vezes tem que pular uma, né? Tem que pular uma pra poder... Eles não tendo filho... Pra poder arrumar, tem que dar o reset. Exato, eles não tendo filho, então daqui a 50 anos, pessoas como eles não vão existir. Então, ó, vai dar um up, entendeu? Resolvido. Sacou? Falou, pessoal. Tenha uma boa vida, até o futuro. Paz bem, pessoal. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.